Estamos transmitindo? Ok. Então, boa noite e bem-vindo àqueles no metaverso e aqueles aqui no holograma, que nós chamamos a vida real. Bem-vindos à nossa prática de Buda Medicina. Então, no budismo, tem várias causas de doença, e nós podemos considerar que todas as doenças e males vêm dos três raízes da ignorância, da raiva e do apego, que nós chamamos os três venenos. Esses três levam as pessoas a cair doente. A permanência em um desses estados mentais negativos abre a porta para as enfermidades. O Sutra Vimalakirti afirma: todas as doenças que tenho hoje derivem de pensamentos confusos que tive no passado. As aflições e molestias só conseguem nascer no corpo, porque os seres humanos são apegados à individualidade. Aquele se deixa guiar e dominar pelos três venenos está sujeito a numerosos e debilitantes perigos físicos, psicológicos e psicológicos. As descrições a seguir mostram como o apego, a raiva e a ignorância podem gerar doenças, começando com apego. O apego é definido como o desejo inadequado e excessivo de alguma coisa. Por exemplo, é mais fácil a pessoa cair na tentação de comer demais se estiver diante de seu prato predileto. Este apego resultará com o estômago excessivamente cheio de comida e dificuldade de digestão. Outra possibilidade é que a pessoa gosta tanto de comida que será levado a comer em excesso com muita frequência. Este tipo de desejo, o apego, não pode nunca ser satisfeito e acaba resultando em vários problemas de saúde, como a obesidade, fadiga e problemas cardíacos. E é inevitável. O apego sempre gera consequências negativas para a nossa saúde. Também pode manifestar apegos e desejos excessivos no campo das experiências sensoriais. O apego demasiado ao que percebemos por meio dos sentidos pode causar doenças tanto psicológicas como físicas. Aferrar-se à experiência dos cinco sentidos provoca desequilíbrio de raciocínio lógico e perturba a capacidade de proceder a escolhas morais. Mas também podem surgir daí problemas de saúde física. Segundo a teoria budista da saúde, pessoas muito apegadas à aparência física sofrerão doenças hepáticas. As apegadas aos sons terão problemas renais.
O apego excessivo aos aromas causa doenças pulmonares, enquanto do apego ao paladar resulta em doenças cardíacas. Quem se aferra às sensações do tato sofrerá de molestias do baço. Assim, quando deparamos com a multidão de sensações que são parte natural da vida diária, o melhor é manter uma atitude equilibrada e praticar o caminho do meio. Para conservar um ótimo estado de saúde física e mental, o caminho do meio é também a melhor abordagem no que diz respeito ao sono, à alimentação e ao exercício. Não é clara a mente de quem dorme demais. Quem come em demasia ou demasia? Demasia alimentos com alto teor de gordura, ou colesterol e açúcar, gradualmente aumenta o risco de ter problemas de saúde. Em último caso, pode desenvolver enfermidades crônicas, como diabetes ou doenças cardiovasculares. Na apressada sociedade contemporânea, que incentiva a trabalhar em excesso e passar horas vendo televisão, as pessoas não se exercitam o suficiente e, consequentemente, o corpo sofre. Além do mais, hoje em dia é frequente a exposição a ambientes ruidosos e estressantes, que podem aumentar as predisposições às doenças. Diminuir o apego e o desejo e adotar a prática do caminho do meio, como filosofia, possibilita uma vida mais saudável. Com respeito à raiva, o 14º volume do Tratado sobre a Perfeição da Grande Sabedoria afirma que a raiva, quando comparado aos dos outros venenos, mostra ser a mais tóxica das emoções. Sua ação prejudicial também supera em muito a das outras aflições. Dentre os variados tormentos, a raiva prova ser o mais difícil de vencer. Dentre todos os problemas psicológicos, a raiva é o mais difícil de curar. Apesar de ser um problema psicológico, a raiva pode também gerar graves consequências físicas. Por exemplo, quando surgem em alguém a aversão e a raiva, contraem-se os vasos sanguíneos, o que leva a pressão sanguínea a subir, aumentando assim o risco de um ataque cardíaco. Escrevendo sobre a raiva, um grande mestre disse: um bom médico sempre descobre, em primeiro lugar, a causa da enfermidade. A raiva é muito nociva. Para uma pessoa doente, é delicado a relação entre o pulso do paciente e sua molestia. Com a prescrição correta, podemos nos curar de nossas doenças. Ao examinar o paciente para determinar a causa de uma doença e o medicamento correto a ser recitado, é fundamental que o médico no tratamento pacifique as emoções do paciente. A raiva afeta a circulação, o que pode ter efeitos desastrosos no organismo inteiro. Ele age como um bloqueio, diminuindo a receptividade da mente e do corpo ao tratamento. Quando se acalmam as agitadas emoções do paciente, este consegue sentir tranquilidade e a recuperação é acelerada e facilitada. A raiva e o ódio são particularmente prejudiciais ao processo de cura e, na verdade, geralmente pioram o problema. O problema da ignorância é que ele não consegue compreender ou ver as coisas como elas são. Muitos de nós ficamos assim quando se trata de doença, porque não conseguimos ou não queremos ver a raiz do mal.
Em vez de definir a causa e o efeito com precisão, o que nos ajudaria a erradicar a enfermidade, e em vez de utilizar a sabedoria para nos guiar nos cuidados adequados, optamos por tomar um desvio e nos distrair com remédios ineficazes. Às vezes, em busca de solução rápida, recorremos a métodos não comprovados, terapia sem respaldo científico e médicos não muito confiáveis. Nesse meio tempo, a doença continua causando sofrimento físico e psicológico. Empregar sabedoria para investigar a verdadeira causa do problema ajuda-nos a iniciar a jornada rumo à recuperação completa e duradoura. Em geral, é fácil detectar os sintomas de uma enfermidade física, mas raramente temos conhecimento dos males psicológicos, que nos seguem como uma sombra. Por não examinarmos as criações da mente com sabedoria e atenção, saúde psicológica fica debilitada. Se permanecermos cegos a esses problemas, eles só irão piorar e nos causar doenças físicas ainda mais graves. Os cientistas modernos concordam que a raiva, a felicidade extrema, a ansiedade, o terror, a tristeza e outras emoções afetam o bem-estar físico. Segundo recente pesquisa médica, quando alguém está infeliz, com raiva ou sob pressão, seu cérebro libera adrenalina ou noradrenalina, hormônios que agem como toxinas. Mais ainda, se o efeito das emoções extremas ficar agindo por muito tempo sobre o organismo, a doença gerada pelo desequilíbrio emocional ou pelo estresse torna-se mais difícil de curar. Por exemplo, uma doença digestiva provocada por exposição prolongada a problemas psicológicos é mais difícil de curar que a decorrente de um fator externo. Há indícios científicos, e não apenas teorias religiosas, comprovando que as emoções de fato influem na saúde do corpo. Portanto, é de nosso interesse ter consciência de nosso estado emocional, lidar bem com as emoções, não ter apego a elas e não ser controlado por elas. No budismo, existem 84 mil métodos empregados para curar 84 mil enfermidades. Por exemplo, o Buda ensinou que a contemplação da impureza pode ser utilizado para eliminar o apego. Quem meditar sobre a impureza verá que o desejo e apego vai diminuir. O Buda ensinou as pessoas atormentadas pela raiva ou pelo ódio a praticar bondade e compaixão universais para reduzir essas toxinas. Quando percebem a raiva chegando, elas devem se conscientizar do significado da compaixão. Fazendo isso, compreenderão que a fúria não é uma reação adequada ou útil. Em consequência, palavras e pensamentos raivosos gradualmente se dissiparão. Se a pessoa sofrer de ignorância, deverá contemplar a lei de causa e efeito, também impermanência, e cultivar a mentalidade do desapego. Nada surge senão pela nossa mente condicionada, e nada dura para sempre. Todos os fenômenos deixarão de existir um dia. Uma vez que todas as coisas se comportam como pó, de que serve se apegar a elas? Perceber que não há antídoto para a impermanência ajuda a reorientar a mente e levar-nos a passar da ignorância para a sabedoria. Isso
nos garantirá melhor estado geral de saúde. Ninguém pode adoecer, envelhecer, morrer ou nascer por você. Esse sofrimento é você que terá de suportar. Você tem de passar sozinho por toda a doçura e toda a amargura. Aceitar a inevitabilidade do sofrimento e da impermanência com equanimidade é como tomar uma dose do medicamento mais precioso. Assim, ajustando as emoções, dominando o temperamento e sendo generosos com os outros, atravessaremos os problemas da vida com maior desenvoltura e menos risco de adoecer. Se empregarmos esses princípios de medicina budista para nutrir a mente e restabelecer o corpo, a generosidade nascerá do apego, a compaixão surgirá da raiva, a sabedoria emergirá da ignorância e a saúde brotará da doença. Quando tratarmos os venenos da mente e agirmos com equanimidade em todas as circunstâncias, o corpo e a mente gozarão de harmonia e as doenças passarão em breve.